Os castelos da Europa. No rastro da aristocracia europeia, investigámos o Val do Loire, em França, Baden-Württemberg, na Alemanha, o sul de Inglaterra, o Piemonte, em Itália, e os castelos à volta de Lisboa, em Portugal. Sul de Inglaterra. Durante séculos, os reis e as rainhas de Inglaterra enviaram frotas a partir destas costas em viagens de conquista e descoberta. A ilha tinha o seu próprio ritmo. Algumas tradições surgiram aqui mais cedo e outras mais tarde do que no continente europeu. A Inglaterra ainda possui grandes dinastias que lutam para preservar as suas tradições e os seus castelos. Castelos como Appledore House, na ilha de Wight, o Palácio de Blenheim e Waddesdon Manor, perto de Oxford, e finalmente Burghley House. A ilha de Wight situa-se ao largo da costa sul de Inglaterra. Foi palco de muitos encontros com o continente. Muitas vezes usada como porta de entrada à Inglaterra pelos seus inimigos, romanos, vikings e espanhóis. Appledore House ostenta as cicatrizes de uma das últimas guerras. Uma bomba atingiu o castelo durante a Segunda Guerra Mundial. Hoje resta apenas a outrora resplandecente fachada barroca. Segundo os habitantes locais, as ruínas estão assombradas e acontecem coisas aterradoras entre estas paredes. Gay Baldwin investiga as histórias de fantasmas da ilha. I like the idea of ghosts and the fact that they remain in a house. A história de casas e objetos antigos sempre fascinou Gay. Hoje conhece a ilha como a palma da sua mão. When I became a young reporter on the newspaper here on the Isle of Wight, I got the opportunity to investigate some manor houses where there are ghosts and to write articles and features about the ghosts. No século XVII, Appledore House foi transformada num castelo barroco pelo seu dono, Sir Robert Wolseley. Todavia, foi o seu sobrinho neto que deu à casa o seu esplendor. Sir Richard Worsley casara bem. A sua mulher trouxe um dote de 80.000 libras. Nessa altura, nunca imaginaria que o seu casamento estaria na origem do maior escândalo romântico do século XVIII. Sir Richard Worsley, Lady Seymour Worsley. Sir Richard, the dashing young owner of this house, a colonel-in-chief, controller of the King's household, Member of Parliament, Governor of the Isle of Wight, and his beautiful young heiress and bride, the 17-year-old Seymour Worsley. He was looking for money, she was looking for love. Seymour deu um filho ao marido, mas continuou a faltar amor ao casamento. Quando conheceu Georges Bisset, um amigo do marido, apaixonou-se e fugiu com ele.
After Seymour Worsley and Bissett had eloped, Richard Worsley never forgave them. He issued a criminal conversation case against them, suing them for £20,000, an enormous sum of money in the 1700s. The case was to be held down in London, but Seymour Worsley was told she could not attend. She openly admitted to having 27 lovers. In court, her doctor, William Osborne, revealed that she had contracted syphilis from the Marquis of Graham. But where the case collapsed was when it was made proof that Richard had exposed his wife naked in front of Bissett in the bathhouse at Maidstone. The jury had had enough. They awarded Richard Worsley just 1 shilling, and all 3 left in disgrace, shunned by society. Seymour Worsley fled to her beloved Paris and walked straight into the French Revolution. She took up with a French courtier and died in obscurity in 1818. But what of all their wealth, their money, their power? They were young and beautiful. They had it all, and they let it slip between their fingers. And what of this house and its glorious ruins? Does Seymour Worsley haunt this place? Is she seen wandering through the rooms? And is her face reflected in the window, staring out onto the lawns, looking for her lover and hoping he will return? Of course, we will never know, will we? O conde de Yarborough viria a ser dono de Appledore House e foi igualmente membro fundador do Royal Yacht Squadron em 1819 em Cowes. Anualmente o clube é ponto de partida para a mais antiga regata do mundo. A Rainha Vitória, a avó da Europa, tinha particular afeição pela ilha e escolheu-a como sua residência de verão. Morreu em Osborne House em 1901, nos braços do seu neto favorito, o Kaiser alemão Guilherme II. Os habitantes da ilha referem-se muitas vezes à Ilha de Wight como uma Inglaterra em miniatura, porque possui todas as características históricas e naturais da Inglaterra. Ou melhor, quase todas. A Grã-Bretanha possui uma grande variedade de tesouros inesperados, tal como o cavalo branco de Uffington. Consta que esta figura foi criada há 3.000 anos pelos celtas em honra da sua deusa Epona. Situa-se ao lado das muralhas da sua aldeia. Mais a norte fica o maior palácio não pertencente à família real britânica, o Palácio de Blenheim. Uma coluna com mais de 40 metros marca a gloriosa vitória dos ingleses sobre as forças francesas na Guerra da Sucessão Espanhola. Pertence aos duques de Marlborough desde a sua construção. Winston Churchill e Lady Diana Spencer são os mais famosos membros desta dinastia. O atual proprietário do palácio é John Spencer Churchill, 11º Duque de Marlborough. The first Duke is kneeling to Britannia, who is seated, and he's showing Britannia the Battle of Blenheim, the victory, and Britannia gives him the wreath of victory. Blenheim recebeu o nome da pequena cidade de Blindheim, na Baviera. Em 1704, foi palco de uma batalha crucial na Guerra da Sucessão Espanhola. Liderados pelo primeiro Duque de Marlborough, os ingleses derrotaram os franceses e os seus aliados bávaros.
Como recompensa, a Rainha Ana deu ao seu senhor da guerra um palácio inteiro e chamou-lhe Palácio de Blenheim. Foi a maior vitória militar inglesa em mais de 400 anos. A batalha ceifou 40 mil vidas e a aldeia de Blindheim foi quase totalmente arrasada. A Guerra da Sucessão Espanhola foi provocada pela pretensão ao trono espanhol por parte de França após a morte do último rei da Casa de Habsburgo. Isso pôs em perigo o equilíbrio do poder na Europa e fez pender o prato a favor da França. Nessa altura, o exército francês era considerado invencível. O primeiro Duque de Marlborough conseguiu um feito aparentemente impossível. Apanhado no calor do momento, relatou a vitória nas costas de uma lista de compras. Alguns alimentos foram anotados em francês. Esta mensagem enviada à rainha alterou o destino da família Marlborough para sempre. I always say to people that my great ancestor won the Battle of Blenheim in one day. We're still fighting for Blenheim today. We'll continue to do so for a long time in the future too. Of course, after the war, things changed dramatically, and we had to open it to the public because by doing that were we able to keep it for the future. Outro herói nacional veio ao mundo neste quarto. Winston Churchill governou a Inglaterra como primeiro-ministro durante a Segunda Guerra Mundial, mas não ganhou fama apenas na cena política. Em 1953, Churchill recebeu o Prémio Nobel da Literatura e foi também um pintor talentoso. Um dos seus temas favoritos, o Palácio de Blenheim e o seu parque. On Christmas evening, he called me over and said, Blandford, of course I was Lord Blandford at the time, he said, I have a present for you. I said, oh, Uncle Winston, how very kind. What is it? And out of his pocket, he produced this wonderful gold watch. And inside is this inscription, which says to Blandford, from Winston Spencer Churchill, Christmas 1937. Churchill nunca foi duque. Como terceiro filho, o seu pai não herdara o título. A família tem uma forte veia artística. Lady Henrietta, a filha do duque, segue a tradição. Lady Henrietta é designer de interiores. Uma das suas fontes de inspiração são os quadros pintados pela quinta duquesa de Marlborough, Susan Spencer Churchill. Estes quadros têm mais de 200 anos. I don't necessarily like to use the word traditional because I think traditional is more sort of stuck in a time warp, but I think classic can encompass everything from the past to present day, but it's sort of respecting various principles of design, and I'm certainly a classicist. Lady Henrietta transforma os motivos florais em padrões para papel de parede e outros objetos decorativos, usando-os para mobilar quartos inteiros. Lady Henrietta recebeu o nome da filha mais velha do primeiro duque. Como não tem irmãos, herdou o título do pai e tornou-se duquesa de Marlborough, o que era extremamente invulgar para a época. She was a remarkable lady at her time. I mean, very powerful, very intelligent, very rich. It seemed to be well advanced of her time in terms of what she could achieve and get done. I think she was very determined, and that's probably quite a sort of Churchillian trait. And then actually looking to my American side of my ancestors, the 9th Duchess Consuelo Vanderbilt. She was a very elegant, beautiful lady, very stylish, I think, was renowned for her wonderful entertaining. So she's certainly someone else I would look to.
Os convidados de Blenheim eram levados através dos salões nobres até à biblioteca do palácio. Como sinal de gratidão à Rainha Ana pela sua generosa oferta, foi erguida uma estátua bastante lisonjeira. Na realidade, a rainha tinha uma figura bastante mais corpulenta. Voltado para a estátua está o maior órgão de tubos privado da Europa. Durante uma das suas visitas, consta que Guilherme II terá dito que o órgão lhe fazia lembrar um vaso de guerra, devido aos seus numerosos botões. O episódio aconteceu um pouco antes do início da Primeira Guerra Mundial, que foi um choque para os ingleses. A Casa Real era, afinal, de ascendência alemã. Antes da construção do Palácio de Blenheim, os terrenos pertenciam à coroa inglesa. No século XII, crê-se que Henrique II terá expandido o palácio para a sua amante, a bela Rosamund. Years ago, there was a pleasure pool here, long before Blenheim Palace was built, which had a natural spring running in it. It was for Henry II and his mistress. Todos os dias, segundo reza a lenda, Rosamund banhava-se na fonte cujas águas nunca secavam. Para alguns, era um símbolo do amor eterno do rei. Para outros, uma potencial fonte de rendimentos, água potável. Há muitos mitos à volta da formosa Rosamund. Porém, alguns historiadores põem em dúvida a sua existência. E a piscina terá realmente existido? The legend was there, and it was, it was always a pleasure pool, but it was a pool that was for bathing, not necessarily for drinking. So there was always a risk that in 300 years, the water quality had changed. Pouco depois da Segunda Guerra Mundial, um certo John Odell decidiu investigar a lenda. Convenceu o Duque a perfurar o solo em busca de uma nascente da sua propriedade. Mas perfurar sai caro. E para que perturbar a lenda vasculhando o desconhecido? Mas a sondagem é um sucesso estrondoso. Descobrem um vasto aquífero com excelente qualidade de água. O Duque manda instalar uma bomba. O legado de Rosamund tornou-se um negócio lucrativo. Com Trevor Rawdon ao leme, esta pequena fábrica produz atualmente mais de 3,5 milhões de garrafas de água por ano. The Duke does need a bit of persuasion, anything new. Os seus esforços deram frutos. A água mineral é um dos negócios do Duque de Marlborough e também ajuda a preservar a memória da bela Rosamund. Oxford situa-se a 14 km do Palácio de Blenheim. Possui uma universidade cuja rica tradição só se compara à de Cambridge. A rivalidade entre as duas instituições não se desenrola apenas no meio académico, mas também no campo de jogos. No século XII, a universidade atravessou um período de rápida expansão. Henrique II proibiu os estudantes ingleses de frequentarem a Universidade de Paris. Merton é a mais antiga das 38 faculdades, fundada em 1264. Um dos mais antigos desportos de competição jogado entre Cambridge e Oxford ainda é praticado aqui.
e muito anterior ao cricket, futebol e remo. Ténis real. And the day I walked onto a real tennis court when I was a student, I come from Australia to England, I fell in love. I fell in love with this complicated game, this game that was a bit like chess. It was almost like being inside a pinball machine where you can hit the balls off all the walls. But also what attracted me to the real tennis was it's a game with an enormous history, going back 500 or 600 years. The rules have hardly changed since the 17th century, and there's no sport like that in the world. O precursor do ténis foi o francês Jeu de Paume, no qual os jogadores usavam as palmas das mãos. Os monges foram os primeiros a jogar nas arcadas dos claustros. Foi depois adotado pela aristocracia francesa e posteriormente espalhou-se por toda a Europa. Cada corte de ténis tem o seu próprio símbolo. Em Oxford é um unicórnio. I've written a book about real tennis called The First Beautiful Game, and the person on the cover is one of my heroes. His name's Guillaume Barcelon. He was the real tennis professional or coach to King Louis XV in France in the 1750s. He was the king's Ballmeister, his tennis master, and he called real tennis the first beautiful game. He called it a beautiful sport, a game that was not just an athletic entertainment, but something that was so beautiful, so gorgeous. It had a kind of artistic aestheticism to it. Atualmente, o mestre da bola e treinador do Oxford Tennis Club é Andy Davies. Enche e cose as bolas de ténis usando métodos que remontam há vários séculos. So one of the unique things about real tennis is that the balls are all handmade at the individual clubs, and a good ball will be a certain size, a certain weight, will have 50 or 60 stitches, and each stitch is pulled nice and tight so that the end result is a nice firm ball. To be played with, the balls will last on a busy court such as the Oxford one, probably last no longer than about a week, and after a week the balls tend to go a bit, the covers go loose and they don't bounce as well. Cada mestre da bola dá às bolas um toque único em termos de tamanho e de ressalto. Não existe um padrão universal. Embora a forma original do ténis já tenha desaparecido em França, os ingleses trouxeram o jogo para o século XXI. Aqui em Oxford, ainda hoje é visto como o rei dos desportos e o desporto dos reis. I was the captain of the Oxford University team, and we played Cambridge, and we beat them. I never lost a set. I'm quite proud of that, and I hope that winning streak that Oxford had back then will continue into the future. Atualmente existem apenas 5.000 jogadores em todo o planeta. Roman Krasneric é um dos melhores. It's like playing chess. It's like doing maths while trying to hit a ball, thinking of all the different angles, thinking of whether you should be aiming for a shot which immediately wins the point, or should you be hitting it very softly, or should you be hitting it as hard as you can. Real tennis players are constantly having to think and getting their minds in knots, and I think that's why it's played by so many philosophers.
A nossa viagem leva-nos agora às colinas de Buckinghamshire, um lugar onde a mais famosa dinastia europeia se instalou há 150 anos, os Rothschilds. O barão Ferdinand Rothschild encomendou a construção de Waddesdon Manor, uma casa de campo ao estilo neorrenascentista. Hoje pertence ao magnata e colecionador de arte Lord Jacob Rothschild. Os castelos do Val do Loire francês foram a inspiração para Waddesdon Manor. Ferdinand Rothschild, que cresceu na Áustria, desenhou-a com a sua coleção de arte em mente. He came to England to marry a Rothschild cousin, and she sadly died in childbirth, and the child died. And then Ferdinand, from a very, very early age, had been obsessed by collecting. He was very miserable after his wife's death. And I think to console himself, he decided to build this huge house and to kind of spend the rest of his life collecting, indulging in his passion for buying works of art and looking at things. Algumas peças da coleção de Ferdinand, como esta secretária, eram até invejadas pelo rei, um convidado habitual de Waddesdon. Porém, o barão Rothschild preferia estar sozinho com os seus tesouros. Apenas parentes da sua complexa rede familiar, espalhada pela França, Alemanha e Áustria, eram sempre bem-vindos. E todos ficavam maravilhados com a sua extensa Gesamtkunstwerk. The land had belonged to the Duke of Marlborough, but this particular site where the manor was built was a hill, so he cut the top off the hill and built the big house here. Then he didn't want the views to be interrupted, so he pulled down 200 cottages so that the view was unimpaired. When he was very young, rather surprisingly, he bought a piece of Sèvres porcelain. I think he was only about 8. So he had a very wide-ranging taste, you know. He had a particular love of French furniture, particular love of French porcelain, particular love of English portraits. And that was really what he minded most about, once his wife was no longer there. Foi isso que deu origem ao estilo mais tarde conhecido como Le Goût Rothschild. Enormes quantidades de dourados, brocados e paredes forradas a seda. Chamar-lhe opulento seria quase um eufemismo. E lá no alto, Hércules atravessa os céus, entrando no Olimpo na sua biga dourada, um símbolo do poder e prosperidade da família. So as soon as they made money in the 1850s, they wanted to show off. And after all, they built, 45 houses in the 19th century, quite apart from the ones that they bought. And they wanted to fill them and show that they'd made it. Para deleite de todos os que visitavam Waddesdon Manor, consta que os jantares na extravagante mesa eram grandiosos, sobretudo no que se refere à decoração. A faiança do século XVIII recorda a origem dos Rothschild. Um serviço de jantar alemão Meissen. Cada pássaro foi pintado à mão e é por isso único. O barão Ferdinand comprou-o devido ao seu gosto por pássaros. Por esse motivo, também mantinha alguns espécimes vivos. Baron Ferdinand brought his guests over from the house and they would enjoy their afternoon in the beautiful surroundings.
and the peaceful area with the birdsong in the background, maybe drinking some wine in the grotto and just taking a bit of relaxation out of the hustle and bustle of the times back then. Ferdinand baseou o aviário na vila do pai em Frankfurt. A vila Grüneburg também possuía uma coleção de aves. A tradição ainda hoje se mantém. O programa de criação de Waddesdon é famoso em todo o mundo. Ian Edmonds trata apenas das espécies em vias de extinção. This is a grey cheek fly-cicala egg. It's a vulnerable species from Western China. Now what I'm going to do is I'm going to remove this egg for hand rearing, and then the parents are going to lay another clutch, hopefully 3 eggs, and I'll be rearing this chick and they'll be rearing 3 more. Substituir os progenitores de uma ave é um trabalho a tempo inteiro. As crias têm de ser alimentadas a cada 2 horas ou menos, o que não dá folga aos tratadores. Algumas aves adultas são transferidas para jardins zoológicos ou institutos de investigação e outras até já foram libertadas na natureza. Ferdinand escolheu um local estratégico para o seu castelo, relativamente perto de 2 centros culturais de Inglaterra: Londres, uns 80 km a leste, e Oxford, cerca de 40 km a ocidente. A cidade de Oxford estabeleceu-se originalmente em redor de uma abadia, fundada no século VIII por uma princesa saxónica. Friedenswide fugira do seu noivo, o conde Leicester. Decidiu que preferia ser freira. Mais tarde foi canonizada e ainda hoje é a padroeira da cidade e da universidade. A universidade surgiu das escolas monásticas fundadas nessa época. Quase todas as faculdades ainda mantêm a sua própria capela. As igrejas dos residentes em Oxford são muitas vezes mais modestas do que as dos estudantes. St. Giles é um dos mais pequenos locais de culto, batizado com o nome do santo francês Santo Egídio, padroeiro dos mendigos e dos doentes. Como consequência, em Inglaterra, as igrejas com o nome do santo situam-se normalmente fora das muralhas das cidades medievais. Os doentes e os mendigos não costumavam ser autorizados a entrar no centro da cidade. Santo Egídio viveu como ermita no coração da floresta, perto de Nîmes. The history was that he sheltered an injured animal, a deer, a ré. A hunter had shot it with an arrow, and the St. Giles stood in the way and stopped the hunter coming to capture it and kill it. And so the tradition is that he and the people who followed him would look after weak people. John Pusey e alguns voluntários encontram-se regularmente em St. Giles para praticar uma tradição inglesa, o toque do sino. Trebles carry. So at first we do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, but then perhaps 1, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6, 8, and so on, rearranging them. And that's where the mathematics comes in. Aos domingos e feriados, o som dos sinos ecoa por Oxford, entoando uma rapsódia de ritmos e melodias. Em ocasiões especiais, pode durar até 3 horas, exigindo grande concentração.
It is difficult to explain to somebody who's never heard anything about it why it's interesting, why it's rewarding. People, they see cartoons in newspapers and caricatures on Christmas cards which show, a hearty man pulling, or a monk sometimes, and being pulled up in the air. And they think, well, this is rather stupid, rather limited kind of activity. I think most people have no idea how complicated it is, and of course, therefore, how rewarding it is. Bernard tem uma ligação especial com os sinos da igreja. É o único cego de nascença. Tem de confiar apenas no seu sentido de ritmo para se certificar de que liberta e puxa a corda no momento exato. Para ele, a melodia não é o fator mais importante, mas sim o peso dos sinos. You can feel when the bell is on the balance or slightly over the balance, and you can hold it there for as long as you're required to. The first time, as with any other learner, the clapper is tied in a central position so that the bell will not sound, so you can feel it without annoying the neighbours all around with a continuous dong, dong, dong. Há alguns anos, os sinos estavam em péssimo estado e tiveram de ser restaurados, o que exigiu uma considerável quantia. Quite to our surprise, he said, well, I'm willing to give you a lot of money. And in the end, it was half of what we needed. It was much more than we would have expected from any one person. Os sinos da igreja sempre tiveram um papel importante na vida de Bernard. Costumavam ajudá-lo a guiar-se na cidade. I have discussed with him how he learnt the more complicated methods, and I think, in fact, he has the same kind of two-dimensional image in his mind, even though he can't see it. He has the same picture in his mind as sighted ringers do. And I think that goes along with the fact that he was very good at finding his way around the streets in the city. I would often see him all over the city, all sorts of different places, and that he got there on his own. Em criança, ele combinava encontrar-se com o irmão quando os sinos da igreja tocavam. O Renascimento inglês foi uma das mais importantes épocas da história do país. No reinado de Isabel I, a Inglaterra floresceu mais do que nunca política e culturalmente. A rainha limpou as finanças de um Estado à beira da bancarrota, a marinha inglesa conquistou o mundo e Shakespeare reinventou a língua inglesa. O castelo mais importante da época isabelina é Burghley House. Construído em meados do século XVI, marcou o início de uma época áurea. Feito para o homem mais influente da época, William Cecil. Cecil apoiara as pretensões de Isabel ao trono. John Culverhouse é o arquivista e restaurador de Burghley House. O fresco do teto, por cima da escadaria, representa o inferno. Para ele, evoca imagens do percurso pelo qual Isabel I deverá ter passado quando a meia-irmã, a Rainha Maria I, a atirou para a prisão, fazendo-a temer pela própria vida diariamente. William Cecil sempre a apoiou.
Alguns veem-no como uma espécie de pai substituto de Isabel. O seu verdadeiro pai, Henrique VIII, ordenara a decapitação da sua mãe. A rainha dos escoceses, Mary Stuart, ameaçou o lugar de Isabel no trono e Cecil aconselhou esta a executá-la. It was a very, very major decision, and I think one that Elizabeth, well, she regretted. She was furious to learn that Mary actually had been executed, and deeply regretted it. But there's no doubt that from the politics of the time, Cecil was right. It was, if it could be said to be correct, it was the right thing to do. Burghley House foi então palco de muitas decisões fatídicas e Cecil, o homem que o construiu, tornou-se braço direito de Isabel. She just took his advice as a father, perhaps, or an uncle, and he effectively ran England more than a prime minister. He knew everything that was going on throughout the whole country. He was a remarkable man. John é há 28 anos o guardião dos tesouros de Burghley. Há 10 anos uma doença grave confinou-o a uma cadeira de rodas. John aconselha uma descendente direta de William Cecil. Miranda Rock e a sua família vivem na ala privada do castelo. Não se passa um único dia sem a visita de John para discutirem sobre importantes decisões relativas ao trabalho de restauro ou simplesmente para falarem da atribulada história do castelo. If you were a young aristocrat of the time and you travelled in Europe and you went to the foreign courts or into foreign society, when you came back to England, you were expected to report to Cecil. This was how they knew what was going on. And maps were all. He needed to know the layout of the countries that he was dealing with as enemies and as friends. And so for Cecil, knowledge of the world and its layout was power. Isabel consultava Cecil em todos os assuntos. Foi ela que fundou a Companhia das Índias Orientais e as suas frotas exploraram a América do Norte. Francis Drake foi enviado numa expedição real para circunnavegar o globo. Miranda olha por Burghley House com a ajuda dos outros membros da família, alguns dos quais residentes no estrangeiro. E não é a primeira vez que assim é. John Cecil, o quinto conde de Exeter, queria viver algum tempo no estrangeiro com a mulher. Imagine leaving a house of this scale with building works going on, filled with great works of art and furniture and pictures and, you know, Monnet, of course. I'm sure he had a very good steward and people in charge of the house, but he needed to make sure that a member of the family oversaw some of the other aspects. Durante a sua ausência, John Cecil pediu à irmã, Lady Frances Cecil, para olhar pela propriedade. Anotou as mais importantes regras da casa num pequeno caderno. And you can tell from this document that he's dealing with the very mundane housekeeping issues, like weeds in the gutter, and he's dealing with Christmas presents for friends and staff, the sort of more senior staff. He's dealing with all manner of concerns. But I'm sure this is all an indicator of his faith in her. Well, they were owned and worn by my grandfather, the 6th Marquess of Exeter. He was a great hero of his day. Com apenas 23 anos, David ganhou a medalha de ouro dos 400 metros barreiras nos Jogos Olímpicos de 1928 em Amsterdão. And these were his running spikes. Wicked they are, too. Yeah, they're very spiky. But they're tiny and light.
Em 1932, David Cecil e a sua equipa venceram a medalha de prata nos 4x400 metros estafetas. O avô de Miranda morreu quando ela tinha 10 anos. Na altura, desconhecia os seus feitos. O que pensam agora os seus filhos a respeito do bisavô? To work quite hard to capture a child's interest with looking at an atlas, but it's lovely to be able to relate things that are happening now to your own family. And, you know, when the Olympics have been happening and they've, you know, just at their school been watching videos of their grandfather, or DVDs, their grandfather hurdling and managing the last Olympics in London, that's been a great source of pride to them. I don't think I'll ever forget it. You know, doing something like taking a tree down or putting an avenue in, you're not doing it for this generation. While you have to move with the times, it's important, if you have any doubts about something, to do nothing. Because although 5 or 10 years might seem like a long time to us, actually in the history of a house like that, it's nothing. And if we have a derelict building in the park that we don't have use for, well, so be it, as long as it's not getting any worse. One day someone will have a good idea and it'll be the right time, rather than rushing through something. It's a different state of mind. Yes, I think. It's conservative. Yeah. You were built with, you look forever. We're steering something through to the future, and that's all we're doing, really. And just making sure that it endures. Para a família Cecil, há mais de 450 anos que o pátio interior é o coração da casa e não tem qualquer desejo de alterar a tradição. O Parque de Burghley é um típico jardim inglês, relativamente bem mantido, mas com um aspecto natural. Uma grande manada de gamos vive aqui desde o século XVI. Outrora caçados, são agora um símbolo de Burghley House. Peter Glassy olha pelos terrenos, gosta sobretudo das extraordinárias árvores do parque. Algumas são anteriores à época em que a Armada Espanhola ameaçava as costas inglesas. This is an 800-year-old oak tree. This is my favourite tree at Burghley. This tree was about 200 years old during the Armada. It's hollow, it's being worked by fungus, it's home to over 500 insects and invertebrates. It's a miracle of engineering. If you just think of this girder, these big, strong girder ropes holding this tree back, this is all the tension wood on the tree. And if we walk round to the front of the tree, look at all the compression wood. The tree's loading up, trying to hold all this weight up. You can see the pale colours down here where the tree, through adaptive growth, is actually pushing all this big limb up. Peter e os seus cães deambulam pelo parque diariamente. Com a sua equipa, planta novas árvores, remove as mortas e poda-as. Sem dúvida, um trabalho que requer o gosto pelas alturas. Two or 3 metres, yeah? Yeah, something like that. Yeah. And what about the removal of this dead wood around here? Do you want that taking out at the same time? That'd be great, thank you very much. Yeah. Is that health and safety dead wood, or are you looking at aesthetics to... Aesthetics. I think it's just a bit of a long lever arm on that tree there. So Yeah. that branch there, so I think we'll just shorten it back a bit. Good. Okay. All right, we'll get on with it then. Thank you.
Os cedros simbolizam imortalidade e força. Talvez tenha sido por isso que estas árvores foram plantadas há 300 anos, para simbolizar as qualidades únicas de Burghley House. Por volta dessa altura, a Rainha Ana tornou-se a primeira soberana de Inglaterra, Escócia e Irlanda, formando a Grã-Bretanha. A rainha também era admiradora de jardins e árvores, como o guarda do parque Peter Grassi. I prefer the ground and looking up at the trees from the ground, because I don't like the heights. That's why I have some very good climbers to go in the trees for me. Esta alameda, em frente a Burghley House, foi plantada para a Rainha Ana, em honra da primeira soberana do Reino Unido e muito ao seu estilo, subtilmente elegante e em comunhão com a natureza. E poderá dizer-se que é isso mesmo que distingue todos os grandes castelos de Inglaterra.